Senhores, vamos levar nosso pensamento ao alto, agradecendo ao plano espiritual por esta oportunidade de entrar em contato com a doutrina espírita e solicitando ao mesmo plano espiritual um clima de paz, serenidade e entendimento para todos nós. Que Jesus Cristo, nosso Mestre, o médico da terra, o condutor das almas, esteja conosco. Que assim seja. Senhores, o assunto que nos cabe hoje é ação e reação. As perguntas mais recorrentes entre aqueles que aceitam a existência de um Deus de amor e de compaixão são as seguintes: como pode este mundo estar tão cheio de injustiças e desigualdades? Afinal, Deus não é completamente, totalmente imparcial e justo? Por que essa dúvida? Ora, porque o que mais se vê no mundo são as injustiças. Pessoas que trabalham muito e são pobres. Pessoas que vivem na ociosidade e estão vivendo na opulência. Pessoas caridosas que enfrentam sofrimentos pessoais, enquanto outras nada sofrem. Guerras eliminando crianças. E as injustiças são complementadas pelas desigualdades. Crianças que nascem com defeitos congênitos, enquanto outras nascem sadias como o bebê Johnson. Pessoas com inclinações natas para a música e outras sem inclinação nenhuma. Pessoas ricas e outras pobres, pessoas com sorte durante toda a vida e outras maltratadas pelo destino. Como se explica estas situações frente ao amor de Deus? Grande parte do mundo ocidental responde: são os desígnios de Deus, não cabe a nós entender sua vontade soberana. Por outro lado, grande parte do mundo oriental afirma categoricamente que a culpa é do destino. Vejam que em ambas as respostas coloca-se a culpa em Deus, diretamente no primeiro caso e indiretamente no segundo, uma vez que Deus é o Senhor do destino. É mais cômodo empurrar a culpa para o outro e, na falta de um outro, culpar até Deus. E aí lavamos as mãos. Ele é o responsável pela nossa felicidade e pela nossa desdita. Só posso aceitar e me conformar. Bem, a posição da doutrina espírita é radicalmente diferente. Começa pelo fato que a doutrina espírita esclarece que uma injustiça que se vê é apenas aparente, porque se olha somente para um slide de um filme e se julga esse slide sem considerar todo o passado que levou a este desfecho. Segundo, porque a doutrina espírita considera o homem como o senhor do seu destino. Cada um é o artífice da sua obra. Cada um nasce dentro das suas obras. E aí se pergunta, como pode aquele homem, que é uma santa criatura, que pratica o bem até o limite da sua vontade, da sua força, sofrer tanto? É uma pergunta que precisa de uma resposta. Esse homem quase santo resolveu, em certo momento, colocar a mão na chama de uma vela, e agora sofre pela dor da queimadura. Então, seu sofrimento não é culpa de Deus, não é pagamento de nada, é simplesmente consequência daquilo que ele fez. Neste mundo, senhores, não há sorte nem azar. Tudo são consequências dos nossos pensamentos, palavras e atos. Esqueçam as condenações eternas das religiões medievais. Concluímos. As causas das nossas vicissitudes, da nossa felicidade, podem estar na vida atual ou na vida passada, pelos nossos pensamentos, palavras e ações. Mas não é só isso. Existe ainda um fator adicional: a nossa negligência, a nossa imprudência, as nossas imperfeições, a nossa imperícia. Um alerta.
Precisamos abandonar aquele raciocínio infantil de alguns espíritas que consideram tudo como consequência do que foi feito numa vida passada. O que eu fiz numa vida passada para estar hoje com febre amarela? Nada. Foi tua negligência em não se vacinar. É simples. O que eu fiz numa vida passada para ter meu dedo cortado? Nada. Foi tua imperícia ao descascar uma laranja. Assim, nem tudo é consequência do passado. Aliás, quase tudo tem como causa algo que se fez na vida presente. Bem, agora, finalmente, estamos aptos a entender a terceira lei de Newton. Pode até parecer estranho ao se tratar dentro da doutrina espírita de uma lei da mecânica clássica. Como sabemos, Newton elaborou 3 leis da mecânica: lei da inércia, lei da superposição das forças e a lei de ação e reação. É até surpreendente, mas cada uma dessas 3 leis se aplica também ao relacionamento entre os humanos e entre os humanos e a natureza. E Kardec, aliás, foi muito feliz ao compatibilizar a lei de ação e reação, a terceira lei, com a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. E o que diz essa lei, literalmente? A toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Kardec nos convida a interpretar o Código Penal da Vida Futura no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7. São 33 artigos que esclarecem perfeitamente a questão da lei de ação e reação. Não há tempo para esse estudo completo nesses 30 minutos que nós temos. O que podemos fazer é estudar a lógica desses 33 artigos. A lei de ação e reação baseia-se num perfeito mecanismo de justiça e igualdade. Justiça e igualdade para todos, a cada um segundo suas obras. A todo e qualquer pensamento, palavra ou ação corresponde uma reação de igual intensidade no sentido oposto. Jogamos para frente pensamentos, palavras e ações, cada qual com um conteúdo energético, que receberemos automaticamente de volta. Uma parte explicativa. Eu acho que todos viram já filmes de pirata no cinema. Nas batalhas, o canhão é preparado e atira uma bala contra um outro navio. Mas o que ocorre com este canhão? Ele recebe uma força que o empurra para trás, exatamente com a mesma força que ele lançou a bala para frente. Esta é a lei de ação e reação de Newton. Pois bem, tudo o que projetamos com nossos pensamentos, palavras e ações são gravados na nossa estrutura psíquica, da mesma forma como o corpo do canhão foi gravado com a força que propulsionou a bala. E esta gravação representa uma energia que tanto pode ser harmonizadora como deletéria, curativa ou não, conforme a vibração dessa energia de alta, baixa ou média frequência. No artigo 10 desta lei, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, as consequências das suas imperfeições. As misérias, os padecimentos da vida corpórea podem ser oriundos dessas imperfeições. Nunca esquecendo também que o nosso corpo físico age como uma esponja que absorve lentamente, de forma quase homeopática, as cargas boas e as cargas ruins da nossa estrutura, e aí o resgate das nossas faltas. O resultado das nossas doenças, como resultado a nossa saúde. Mas como posso resgatar algo que eu fiz se já foi feito? Não posso voltar atrás no tempo. É verdade, não posso voltar atrás no tempo. E agora um novo ponto para ser levantado. Kardec nos alerta, no artigo 16, que o arrependimento não é suficiente para resgatar uma falta. A ideia de que o arrependimento
no leito da morte, zera todos os pecados, está muito longe de ser correta. E, aliás, é muito injusto isso. O arrependimento, de fato, é o primeiro passo necessário para a regeneração, mas não basta por si só. São necessários ainda a reparação e a expiação. O que é a reparação? A reparação significa consertar aquilo que foi vilipendiado. Significa trabalho. Se tirei o emprego de alguém pela minha palavra, pelas minhas mentiras, preciso conceder o emprego a quem não o tem. As oportunidades surgem automaticamente durante nossa vida e muitas vezes são até solicitadas durante o processo de preparação encarnatória. A expiação, bem, a expiação é mais complicada, representa um sofrimento igual ao sofrimento que foi causado. Podemos até usar uma equação, usar uma simbologia matemática para entender isso. A expiação é uma função da dor provocada e também pela intensidade da dor provocada. Intensidade e da duração da dor provocada. Bem, por aí se percebe que a energia que é gravada em minha estrutura pelo meu ato não vem sempre de forma instantânea. Essa energia vai sendo gravada enquanto as consequências do meu ato forem sendo geradas. É uma reação igual no sentido contrário ao sofrimento que eu causei. Mas Kardec vai mais longe. Ele propõe atenuantes e agravantes para a expiação. E por que isso? Bem, senhores, atirar em alguém para roubar é uma situação completamente diferente do que atirar em alguém para salvar o próprio filho. Nesse segundo caso, a intenção não é matar alguém, a intenção é salvar o filho. Tratar essas duas situações como iguais é muito injusto. E Kardec introduz, então, um conceito novo que restabelece a justiça, a intencionalidade. Então, aqui nós temos, além da intensidade e da duração da dor, nós temos a intenção. Mas isso ainda parece muito injusto. O sistema parece injusto porque como se pode condenar alguém insano? Uma criatura consciente causa um ferimento em alguém. Uma outra pessoa com síndrome de Down faz o mesmo. Aí nós temos que inserir um outro atenuante, que é o grau de consciência. Então a equação começa a ficar um pouco mais complexa. Por quê? Porque ainda isso parece injusto. O sistema parece injusto. Como é possível um silvícola que comete uma morte segundo suas tradições receber a mesma condenação que um civilizado que cometeu o mesmo crime? Um novo parâmetro atenuante, o amadurecimento. Desta forma, poderíamos seguir nesse raciocínio para outros atenuantes e outros agravantes. Os senhores querem ver um agravante que existe no fato da intencionalidade? Vejam só. Uma pessoa atira em alguém para roubar e erra o tiro. A intenção tem uma carga energética mais poderosa do que o ato em si. Vocês vejam que consequência ele vai ter. Por aí a gente vê que a lei de ação e reação
aplicada à física é muito mais simples, porque não incorpora os atenuantes e agravantes. Mas não pense que o assunto termina aqui. Falta ainda tratar a repercussão dessa lei no relacionamento dos humanos com os animais e com a natureza. Existe até uma corrente que defende a ideia de que devemos preservar a natureza e cuidar da ecologia, porque a natureza não cobra, ela se vinga. Bem, exageros à parte é o que poderíamos dizer sobre isso. E para finalizar, nós gostaríamos de ver uma situação familiar que se prolongou através de 3 gerações. Vamos manter o nome dos personagens durante as 3 encarnações para facilitar a compreensão. Conta André Luiz, no livro psicografado por Chico Xavier, Ação e Reação, no capítulo 12, a história de 3 personagens que se arrastou por 3 encarnações. Jorge e Zilda, casados, num casamento razoavelmente feliz, até o momento em que a Marina se interpôs entre eles. Esse trio viveu momentos de angústia, de brigas, de ofensas, e como resultado, após uma série de leviandades, eles desencarnaram e passaram por um tratamento de demência no plano espiritual. Foi permitido que renascessem no mesmo quadro social para o trabalho de reparação e resgate. Foi assim que Marina se propôs agora a ser a irmã mais velha de Zilda, para cuidar dela durante toda a vida. E assim ela fez. Os 3 encarnaram. Marina recebeu como irmã mais nova a Zilda, cuidava dela com esmero, com afeição, com carinho, e a Zilda encontrou o Jorge. Encontrou o Jorge, se apaixonaram e marcaram casamento. Mas a Marina novamente se aproximou do Jorge e manteve relações íntimas com ele. Na véspera do casamento, o Jorge, corroído pelo remorso, pouca prática, conta para Zilda que a tem traído com a sua irmã. Para Zilda, era Deus no céu e Marina na terra. A irmã mais velha que cuidava dela desde o nascimento dela. Zilda não teve estrutura emocional para aguentar o baque. O Jorge deveria ter sabido disso. Ela entra em depressão profunda e acaba cometendo suicídio. Desencarnam os 3. A mãe de Zilda e Marina, já desencarnada, retira a filha do Vale dos Suicidas, com todas as sequelas que acompanhavam a pobre moça. E uma nova reencarnação é programada com esse trio. Nessa nova encarnação, finalmente, Marina e Jorge se encontram, se apaixonam e casam. E projetam ter um filho. E para o seu trabalho de resgate, para o seu trabalho de reparação e expiação, de tudo o que foi feito, eles recebem como filha a Zilda. Agora, surda, muda e mentalmente retardada. Senhores, há alguma injustiça aqui? Deus é culpado de alguma coisa? Não.
tudo são consequências daquilo que eles fizeram, através de 3 encarnações. É a ação, a lei de ação e reação, mostrando a sua força. E aqui acabe por final, uma reflexão séria. Num mundo de regeneração, o mundo de regeneração, tem muitas descrições quanto ele vai ser diferente do nosso mundo de provas e expiações de hoje, num ponto de vista ético e moral. Os senhores podem ler isto no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Santo Agostinho. No entanto, senhores, nós não temos nenhuma informação sobre como será a qualidade ambiental deste novo mundo que se aproxima. Como será a qualidade da água, do ar, do solo? Certamente ele não vai se transformar, como num passe de mágica, num paraíso de águas puras e florestas virgens. Não acreditem nisso. Mas por que não existem essas informações? Simplesmente porque a qualidade do ar, da água e do solo está sendo definido neste momento pelas escolhas que nós estamos fazendo, agora já, nessa encarnação. Percebam então o privilégio e a responsabilidade que nós encarnados temos neste exato momento. Nós estamos plantando aquilo que nós vamos colher no mundo de regeneração. Talvez um trabalho árduo nos espera. Senhores, era o que nós poderíamos dizer nesses 30 minutos concedidos para nós sobre este assunto. Vamos novamente elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo ao plano espiritual pela companhia, agradecendo pelo clima de paz, serenidade, entendimento que nos foi concedido. Mas agora, ao término dessa reunião, nós pedimos a Jesus Cristo, nosso Mestre, o médico da terra e o condutor das almas, que despeje sobre cada um de nós e nossos familiares a sua luz de conforto e de consolo. E que Deus seja louvado. Que assim seja.